e dessa série de entrevistas. Eu tenho mais um momento super importante dessa cobertura especial da BMC News na 15ª CEO's Conference, que está acontecendo aqui em Nova York, e a BMC News veio diretamente para cá acompanhar toda essa movimentação, tudo que foi discutido durante essa semana de eventos. E eu recebo aqui o Guilherme Belotti, que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, obrigada por estar com a gente, nos receber, para conversar um pouquinho sobre o setor. Olá, Giovana, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Bom, durante essa semana aqui em Nova York também aconteceu a Sugar Week, né, uma semana destinada a falar sobre o açúcar. E você esteve muito próximo, uniu esses grandes nomes do setor. Como é que foi esse encontro? Exato, Giovana. Essa semana é a Semana do Açúcar aqui em Nova York. Nós aproveitamos aqui o CEO's Conference e fizemos um evento aqui para os nossos clientes hoje, aqui no hotel, um Sugar Breakfast. E nesse evento nós discutimos um pouco as perspectivas do setor, enfim, a nossa visão também da saúde financeira do setor aí ao longo dos próximos anos. Bom, e vocês falaram em açúcar, etanol, né? Como é que estão, o que vocês discutiram, como é que foi? Perfeito. Quando nós falamos do setor sucroenergético, inevitavelmente você tem que passar, né, pelos mercados de açúcar e etanol e, de fato, eles são intrinsecamente ligados. Então, nós acabamos discutindo um pouquinho das nossas perspectivas para o mercado de açúcar, que, de maneira geral, está atravessando ou vai transitar para um período de um aumento da produção global, né, de um superávit global, mas que nós chamamos que é um superávit tênue, né, que ele pode mudar caso o Brasil dedique mais o seu mix de produção da safra de cana para a produção de etanol, e é por isso que os preços eles acabam se conversando, e quando nós falamos do setor nós temos que passar por isso. Isso passa pelo combustível também, né? Isso passa pelo combustível também, porque o etanol, né, o anidro ele é misturado na gasolina, o hidratado ele é um substituto da gasolina, portanto os preços da gasolina nas bombas afetam diretamente os preços do etanol aí, observados pelas usinas. Bom, a gente teve aí 2 anos de pandemia, que a gente não pôde fazer esses encontros presenciais. Como foi encontrar, depois desse tempo todo, esses grandes nomes do setor, vocês estarem no mesmo local, face to face, conversando? O que você sentiu? Foi um bom reencontro pessoal com o setor, né? Após 2 anos de uma grande dificuldade, nós temos essa relação pessoal um pouquinho mais estreita. Acho que é uma oportunidade muito grande para nós discutirmos o setor. O setor está atravessando um bom momento, né, sob uma perspectiva de preços, tanto de açúcar quanto de etanol, que estão elevados, e a perspectiva é que eles sigam em bons patamares aí, ao longo da próxima safra, e encontrar as pessoas que fazem o setor e poder discutir um pouquinho mais detalhes essas expectativas. Eu acho que foi muito positivo para todo mundo. Entrando então nessas expectativas e nas perspectivas para o último semestre do ano e também para o ano que vem, o que você sentiu aí dos participantes do encontro? De maneira geral, Giovana, apesar desse cenário de uma transição, né, do mercado global de açúcar de um déficit para um leve superávit, as expectativas ainda são bastante positivas, né? Como eu comentei, a depender de como se comportar o preço do etanol aqui no Brasil, provavelmente a gente vai ter uma quantidade de ATR que será voltada mais para a produção de etanol. Isso pode fazer com que esse nosso superávit esperado não seja tão alto assim, possa até voltar a ser um déficit, e isso fazer com que os preços do açúcar tenham sustentação, né? Eu acho que é importante a gente comentar que quando nós olhamos os preços do etanol hoje, eles são superiores aos preços do açúcar, e isso deve fazer com que a porção do ATR produzido pelas usinas que não foram fixados possam ser redirecionados para o etanol e trazer esse equilíbrio. Então a gente tem aí um cenário positivo aí do lado do açúcar. Ah, que bom, existem umas boas perspectivas aí. E a safra, vocês chegaram a conversar sobre isso? Claro. O que o setor está aguardando? Claro, não discutimos também. Nós tivemos uma quebra de safra no passado, bastante significativa, muito a reboque de um período bastante seco, depois seguido por geadas, em algumas regiões também fogo.
né? Isso fez com que a safra do Centro-Sul do Brasil caísse para casa dos 520 milhões de toneladas, face a 605 milhões de toneladas na safra anterior. E agora para a safra 2023, que é essa que nós começamos a colher agora, a expectativa é de uma recuperação parcial, mas provavelmente, como nós temos tido aqui um abril também com menos chuvas em algumas regiões, pode ser que essa recuperação seja um pouco menor do que nós esperávamos, né? Antes nós tínhamos aqui um número mais consensual na casa de 560 milhões de toneladas, eu acho que esse número deve vir para baixo agora. Bom, já que você é do setor agro, a gente não pode passar essa entrevista sem falar de fertilizantes, né? Que realmente é uma das grandes preocupações aí do setor, principalmente por causa do conflito, que foi um fator que afetou bastante. Isso vai ter um reflexo de longo prazo, eu acredito. O que vocês estão sentindo, achando? Como é que tá? Esse é um tema super relevante, né? Um tema muito quente em todas as rodas de discussões. Uma vez que nós somos importadores de quase 85% do que o Brasil demanda de adubos, né? Nós já vínhamos enfrentando, observando um aumento de preços. Esse aumento de preços ele já era ancorado pelo incremento das cotações das commodities agrícolas de maneira geral, né? Isso fez com que nós tivéssemos um aumento de demanda, então a gente já tinha visto os preços aumentando desde o início de 2021. Aí depois nós tivemos aqui toda uma discussão em relação às sanções da Bielorrússia. De fato ela aconteceu, então a Bielorrússia, que é uma importante produtora exportadora, principalmente de potássio. É importante lembrar que quando nós falamos de fertilizantes, de maneira geral nós falamos de 3 grandes macronutrientes, que é o nitrogênio, o fosfato e o potássio. A Bielorrússia é uma importante exportadora de potássio. E depois, com a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, essa preocupação ficou ainda maior. A Rússia é importante produtora e exportadora dos 3 macronutrientes, mas quando nós vamos para potássio especificamente, como é um mercado muito concentrado, Bielorrússia, Rússia, eles são responsáveis por 40% do mercado global de potássio. A preocupação com a disponibilidade desse produto. A gente observando então que Rússia e Bielorrússia são grandes exportadores de potássio, que é um dos principais elementos aí do fertilizante, como você vê o cenário? A gente vê com um pouco de preocupação, né? Nós já tínhamos esse cenário de aumento de preços e agora, além dos aumentos de preços, há uma preocupação com disponibilidade. Quando nós olhamos o que o Brasil vem importando de potássio, preço de potássio, ele tem estado acima do que nós importamos no acumulado até abril do ano passado, né? Mas ainda assim nós temos que ver o que vai acontecer daqui para frente para checar o nível de disponibilidade que nós teremos aqui. Agora é importante comentar que nós estamos vindo de alguns bons anos de margens observadas pelos produtores rurais e, portanto, de bons níveis de investimentos na atividade. O que sugere que nós temos também um pouco de estoque no solo, principalmente fosfatados e potássicos, que pode mitigar os impactos de uma redução da disponibilidade aí na produtividade aqui das lavouras brasileiras. Sem comprometer a qualidade. Exato. Da produtividade. Exato. E fora essa reserva técnica, como tem outra forma que o Brasil está se preparando, está preparado para o reflexo dessa falta do fertilizante para os próximos períodos? Se de fato isso acontecer, né, o que nós temos é que os produtores, de maneira geral, eles estão lançando mão de tecnologias que os deixam cada vez mais eficientes na utilização de tais insumos, né? Acho que é muito importante nós lembrarmos que lá atrás, quando nós começamos a adotar a agricultura de precisão, por exemplo, ela observava talhões. Agora, cada vez mais, nós estamos próximos de fazer uma agricultura de precisão que ele vai avaliar indivíduo por indivíduo. Isso, por si só, traz mais eficiência e acaba contribuindo para que o produtor brasileiro consiga mitigar esse risco atrelado à redução da disponibilidade de insumos de maneira geral e, nesse caso especificamente, de fertilizantes. É o setor se reinventando, se adaptando, buscando outras alternativas, né? De repente, isso até provocou uma saída do flat. Exato. Eu acho que isso foi abriu espaço para que os produtores, de maneira geral, que já vinham, eles sempre lançam mão de novas tecnologias, buscando aumento de eficiência. É importante nós lembrarmos que a agricultura, talvez, dos mercados, e principalmente quando nós falamos das commodities que são internacionalizadas, caso de soja, café, milho, açúcar, os produtores, eles são tomadores de preço.
né? Que nós temos mais próximo de um mercado de concorrência perfeita. Então, precisa ser muito eficiente de custo. Então, isso é uma equação que eles sempre tentam resolver, têm tentado resolver ao longo do tempo, e agora, novamente, isso abre espaço para que nós tivéssemos um esforço adicional nesse sentido. Agora, acho que é importante comentar, quando nós falamos de uma estrutura mais de médio prazo, é que o mundo precisa de alimentos, né? E alimentos, para serem produzidos, precisam de fertilizantes. Então, é claro que há muita incerteza ainda em relação ao fluxo que virá da Rússia, mas em breve certamente nós conseguiremos aí encontrar algum equilíbrio, porque não existe, né, um mundo sem alimentos. Então a gente acha que a gente caminha em algum momento para um equilíbrio um pouco mais claro de tudo isso. Ok, e para finalizar nossa entrevista, gostaria de deixar uma mensagem para os investidores do setor? O agronegócio é um dos setores mais pujantes da economia brasileira. Quando nós olhamos do ponto de vista de competitividade do setor em relação aos outros países, o Brasil tem uma grande posição de destaque. E certamente, quando nós olhamos para frente, o agronegócio, sem dúvida nenhuma, tem um caminho muito grande de crescimento ainda, seja para abastecer o crescimento da população com alimentos, ou mesmo exercendo um papel bastante relevante aí nessa nova economia de baixo carbono, através, principalmente, entre outras coisas, da produção de biocombustíveis. Perfeito. Obrigada. Falei com o Guilherme Belotti, que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA, participando aqui da 15ª LATAM, Latino American CEO Conference, em Nova York. E é isso, a gente encerra nossa cobertura especial da BMC News com essa entrevista. Obrigada, Guilherme. Obrigado.